Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Na última sexta-feira, a cassação dos mandatos dos deputados e senadores que obstruíram, que impediram os trabalhos. Muito bom dia. Hoje segunda-feira, 11 de agosto, já temos a projeção da invasão em todo o território da República Federativa do Brasil para conter a detonação de bombas atômicas, maletas e também bombas Nepal, processadas por terroristas dos dragões do Irã, 400 homens, e também do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, em 26 estados e no Distrito Federal. Tudo isto para intimidar a população do Brasil a mando do falecido Ali Khamenei. Eles já ficaram sem o domínio de Gaza. Gaza foi totalmente invadida por Israel, já é 100% a ocupação. Até ontem era 80%, agora é 100%. Não há o que conversar. Gaza já está dominada. Estamos entrando em todos os túneis à procura dos reféns e também soldados prisioneiros torturados pelo Hamas. Encontramos vários líderes do Irã, do exército do Irã, dos dragões do Irã, né? Já foram abatidos e estamos acabando com o Irã. O Irã vai deixar de existir, vai ser totalmente arrasado. E já estamos procedendo com o domínio do estreito lá o estreito qual é o estreito lá? Do Nilo, né? Ou seja, o estreito do Egito. O porta-aviões nuclear já se posicionou na região, liberando o trânsito ao estreito, e estamos já entrando no porto do Irã. Estamos entrando em toda a área do Irã, também dos Ianamitas, do Yubis, o pessoal que fica lá no sul, né? Então o combate está bastante adiantado e está havendo uma sucessiva lançamentos de bombas, destruição de drones, destruição de armas nucleares. Mas o Irã, ele já procedeu com a invasão da Califórnia através dos narcotraficantes mexicanos. A Califórnia, ela está cercada pelas tropas americanas. A Califórnia, ela quer se independizar, não quer fazer mais parte dos Estados Unidos da América, e está, vamos dizer assim, sendo supervisionada pelo narcotráfico do México.
a Califórnia. Também tem representantes, vamos dizer, milicianos da China, milicianos do Irã e milícias também da Colômbia. Então já estamos em combate. Com relação ao Brasil, estamos já à captura e à prisão de Luiz Inácio Lula da Silva no dia de hoje, dia 11/8, ou seja, 11 de agosto de 2025, a ordem é internacional. Estamos à captura de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, o Alcolumbre, Hugo Mota e integrantes do Supremo Tribunal Federal. Todos posicionados no Distrito Federal, as tropas especiais e também o Exército Marinha Aeronáutica. Temos já na Tríplice Fronteira e em Centro-América o deslocamento de tropas do Peru, fechando as fronteiras com o Brasil, Equador, fechando as fronteiras com o Brasil, Guatemala, Honduras, todos os países, 10 países que fazem fronteira com o Brasil e 7 países que fazem fronteira com o Caribe. Toda a área do Golfo da América está tomado por detectores de submarinos nucleares russos, detectores de submarinos iranianos. Estamos já posicionados em todo o Nordeste, embarcações da Norte-Coreia estão todos dominados no Nordeste e estamos procedendo já no Sul. Já estamos em guerra atômica nuclear. O país, o continente da América Central, América do Sul e o Caribe já estão dominados pelas tropas de coalizão da OTAN, principalmente, a Organização do Tratado do Norte, por se tratar de ogivas atômicas implantadas no Caribe, implantadas na Colômbia, na Venezuela e no Brasil, a dispararem contra os Estados Unidos da América. Já localizamos, estamos já determinando a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele quer prosseguir com o crime de perfídia que foi cometido nos campamentos do dia da invasão na Praça dos Três Poderes, o quebra-quebra. No dia seguinte, eles prenderam 1.500 pessoas que estavam no acampamento e que não tinha absolutamente nada a ver com os manifestantes sindicatos do PT, que já está caçado o PT por receber dinheiro da USAID, ou seja, não existe mais esse partido político, e estamos procedendo à captura desses terroristas. Todos têm prontuário, ficha corrida em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Estamos em guerra mundial nuclear contra as células terroristas que querem destruir 2.300.000 favelas. Torno a repetir, o alvo do PT, do Luiz Inácio Lula da Silva, do Alckmin, desta organização Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, é destruir, atentado terrorista praticado por eles, 2.300.000 favelas. Entenderam? Eles estão querendo fazer isso hoje. E nós já estamos procedendo a colocar todos na prisão. Vai haver combate, avisamos a todos os que estão em 2.300.000 favelas que não se envolvam nesta ação, porque nós estamos procedendo a localizar maletas atômicas, bombas napalm,
colocadas por terroristas extremistas a mando de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e os partidos políticos de esquerda que querem explodir, criar uma grande carnificina, um grande atentado nuclear em 2.300.000 favelas, em 26 estados e no Distrito Federal. Estão todos já identificados. Estamos procedendo agora na madrugada deste dia 11 de agosto de 2025. Estamos com todas as tropas especiais, com o Exército, Marinha e Aeronáutica, e estamos procedendo à prisão imediata de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e todos os integrantes do GOV-BR que estão envolvidos em crimes de roubo qualificado contra a administração pública, o Tesouro. Roubaram 10 trilhões de dólares das reservas. Pretenderam, né? Roubar 10 trilhões das reservas do Banco do Brasil. Chegaram a roubar 400 bilhões de reais dos cartões de créditos internacionais nos bancos domésticos. Tudo já visto, tudo já providenciado, e agora o Banco Central tem que fazer uma auditoria em todos os bancos domésticos. E estes bancos domésticos não querem permitir, porque vai aparecer o dinheiro não declarado, Caixa 2. Mas, se faz necessário, o Banco Central tem que proceder dessa forma para descobrir o roubo praticado por Luiz Inácio Lula da Silva, pela Dataprev, pela Febraban, pelas confederações de indústria e comércio, Firjan, que manipularam e estabeleceram o acautelamento de trilhões de dólares do narcotráfico, da venda de armas, a pernoitar em suas contas. Então estamos procedendo nesta madrugada do dia 11, segunda-feira, 6 horas da manhã de 2025, ou seja, 11 de agosto de 2025, 6 horas da manhã. Muitos bancos estão fechados, não vão abrir as suas portas. Estamos já procedendo em toda a longitude de Avenida Brasil. Estamos também à captura da família Marinho e vários âncoras. Tudo já processado com as equipes especiais de captura. É uma ordem internacional elaborada pela Secretaria do Tesouro para países hostis do Ocidente. Maiores informações entraremos em contato conforme determinação. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é o meu CPF 510-466-447-34. Meu Pix também é meu telefone 5521 997420789. Muitas pessoas já escutaram os aviões passando, se estabelecendo nos seus estados, porque a operação ela é em 26 estados e Distrito Federal. Estão querendo jogar maletas atômicas, bomba Nepal, por terroristas, 400 dos dragões do Irã, do Ali Khamenei, que ele quer fazer um grande atentado terrorista acabando com 2.300.000 favelas. E isto tudo com o procedimento de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e todos os partidos de esquerda. O Alcolumbre, Hugo Mota, captura, prisão, vão ser retirados porque eles estão querendo convulsionar o Congresso, o Senado,
Também o André, da Polícia Federal, está preso, está detido. Também o Lewandowski, também do Supremo Tribunal de Justiça, todos na prisão. Hoje, dia 11 de agosto de 2025, horário 6 horas da manhã. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, na função arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. No cargo, juiz corregedor arbitral. Na investigação da ONU. Reduto da cleptocracia de planos quinquenais exercidas por funcionários públicos que elaboraram todo este desarranjo mundial. E não tem como sobreviver esse esquema. Já estamos procedendo agora, não tem conversa, adiamento, não existe mais nada, já estamos procedendo. Por favor, viralize isto o máximo possível. Maiores informações, entraremos em contato. Atenção, atenção, Brasil! E também atenção, atenção, planeta Terra! Nós acabamos de assistir a segunda live do juiz Oscar Aníbal Chapano. E também eu quero aqui falar com cada um de vocês. Não desiste de continuar, né? É claro que nós já assistimos a live do juiz Oscar. Agora é o seguinte, o juiz enviou para o mestre Dinho, nesse momento, matérias de utilidades públicas e a respeito de prisões, né? A respeito, né, do Moraes, a casa caiu para todo esse sistema político caótico e melancólico, todos esses, né, esse sistema aí que estão juntos com os terroristas, traficantes e comunismo, graças a Deus, cadeia para vários, cadeia, o golpe que, né, que o Moraes falava tanto, é ele que estava dando golpe, ok? Então, caiu por terra tudo. Eu não quero aqui adiantar nada, porque, presta atenção, eu vou repetir, o mestre Dinho, eu estou falando das matérias. Hoje, dia 11 de agosto do ano de 2025. A seguir, as matérias. Fala sobre prisões de Lula, de Moraes, né? De tanta gente, né? Eles querendo dizer, né, que patriotas estavam dando golpe. Não. Quem deu, não queria não, quem deu o golpe foi Moraes, Lula e outros, juntamente com, é claro, né, com os terroristas, traficantes e comunistas, ok? Vamos lá, vamos agora, nesse momento, a matéria do juiz Oscar Aníbal Chapano. Novidades, bastante novidade. Vamos lá, a seguir. Colômbia anunciou neste domingo a captura na cidade de Cali de um integrante da poderosa máfia italiana 'Ndrangheta. Federico Starnone é acusado de coordenar uma rede de tráfico de cocaína da América do Sul para a Itália, com participação do PCC no Brasil. Conhecido como Fed, ele era procurado internacionalmente pela Interpol e foi designado na Colômbia como sucessor de Giuseppe Palermo, preso em Bogotá há um mês, em uma mega operação realizada com a ajuda da Itália. Foram mobilizados para a operação uma dezena de agentes das forças especiais, com equipe tática e fuzis automáticos. O homem foi detido também em coordenação com as autoridades italianas em seu apartamento em Cali. De acordo com o presidente colombiano Gustavo Petro, Starnone é um comprador atacadista de cocaína para a máfia italiana. A sua rede de tráfico fazia envios de cocaína para a Europa, camufladas em containers carregados com frutas e café.
Segundo a ONU, a Colômbia é o principal exportador de cocaína do mundo e no ano passado bateu recorde de produção da droga. Qual? Olha só a gravidade da nota que acaba de ser publicada pela Casa Branca. Pela autoridade que me foi conferida como presidente pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, incluindo a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, PIEPA, a Lei de Emergências Nacionais, NEA, a seção 604 da Lei de Comércio de 1974, depois eu vou procurar para ver do que se trata isso, conforme alterada, e a seção 301, então ele colocou mais uma seção, que é a 604. A 301 do título 3 do Código dos Estados Unidos, eu, por meio desta, ordeno. Estou lendo para vocês. Como presidente dos Estados Unidos, meu maior dever é proteger a segurança nacional, a política externa e a economia deste país. Políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Membros do governo do Brasil tomaram medidas que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de livre expressão de cidadãos dos Estados Unidos, violam os direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas. Membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente seus cidadãos e empresas. Tem mais. Membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, o que está contribuindo para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos. A nota é fortíssima. Recentemente, membros do governo do Brasil tomaram medidas sem precedentes que prejudicam e ameaçam a economia dos Estados Unidos, conflitam e ameaçam a política dos Estados Unidos de promover a liberdade de expressão e eleições livres e justas no país e no exterior, e violam direitos humanos fundamentais. De fato, certas autoridades brasileiras emitiram ordens para obrigar plataformas online dos Estados Unidos a censurar contas ou conteúdo de cidadãos dos Estados Unidos quando tais contas ou conteúdo foram protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos dos Estados Unidos da América. Bloquear a capacidade de cidadãos dos Estados Unidos a arrecadarem fundos em suas plataformas, alterar suas políticas de moderação de conteúdo, práticas de execução ou algoritmos de maneiras que possam resultar na censura do conteúdo e das contas de cidadãos dos Estados Unidos, e fornecer dados de usuários de contas pertencentes a cidadãos dos Estados Unidos, facilitando o direcionamento de críticos políticos nos Estados Unidos. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, abusou de sua autoridade judicial para atingir oponentes políticos, proteger aliados corruptos. E suprimir dissidências, muitas vezes em coordenação com outras autoridades brasileiras. E eu quero aqui mandar um abraço para o Alisson da direita Movimento. Na manhã de 8 de agosto de 2025, o Brasil descobriu que o ministro Luiz Fux havia vivido como um espião dentro do próprio Supremo Tribunal Federal por exatos 24 meses. A revelação veio através de um dossiê de 1.247 páginas, que ele manteve escondido em um cofre no Banco Central Suíço, com cópias distribuídas simultaneamente para embaixadas de 5 países democráticos. O documento, batizado de Operação Toga Negra, continha gravações, fotografias, extratos bancários e transcrições que provavam como Alexandre de Moraes havia transformado o STF em uma organização criminosa. Mas o mais chocante não eram as provas em si, e sim a descoberta de que Fux e sua família viveram sob ameaça constante durante todo esse período, com seus telefones grampeados, seus passos vigiados e suas vidas em perigo permanente. Tudo começou em 6 de agosto de 2023, exatamente 2 anos antes do confronto final. Naquela tarde de domingo, Fux estava em sua casa em Copacabana quando recebeu uma visita inesperada. Seu segurança pessoal, um policial federal aposentado chamado Marcos Vinícius dos Santos, trazia uma descoberta perturbadora. "Ministro, encontrei isto no seu carro durante a vistoria de rotina", disse, entregando um dispositivo de rastreamento militar de última geração. Era o 3º aparelho encontrado em 2 semanas, mas desta vez havia algo diferente. O equipamento tinha a numeração de série do próprio STF.
Foi nesse momento que Luiz Fux tomou a decisão que mudaria a história do Brasil. Em vez de confrontar Moraes imediatamente, ele decidiu documentar cada abuso, cada ilegalidade, cada violação constitucional. Com a ajuda de apenas 3 pessoas de confiança absoluta, seu segurança Marcos, sua secretária pessoal de 30 anos, Dona Helena Rodrigues, e um especialista em segurança digital que prefere permanecer anônimo, Fux montou uma operação digna dos melhores serviços de inteligência. O primeiro grande achado veio 47 dias depois. Durante uma sessão administrativa em setembro de 2023, Moraes havia esquecido seu celular pessoal na sala de reuniões. Foram apenas 12 minutos, mas suficientes para que o especialista em segurança de Fux instalasse um software de monitoramento indetectável. O que descobriram nas semanas seguintes era estarrecedor. Conversas sobre manipulação de processos, ordens para grampos ilegais, instruções para prisões sem fundamento legal e até negociações com empresários sobre decisões judiciais. Mas antes de revelarmos o conteúdo mais explosivo dessas gravações, preciso perguntar: você já sentiu que estava sendo observado? Já teve a sensação de que suas conversas não eram mais privadas? Comente de qual cidade você está assistindo e me diga se você ou alguém que conhece. Na manhã de 8 de agosto de 2025, o Brasil descobriu que o ministro Luiz Fux havia vivido como um espião dentro do próprio Supremo Tribunal Federal por exatos 24 meses. A revelação veio através de um dossiê de 1.247 páginas, que ele manteve escondido em um cofre no Banco Central Suíço, com cópias distribuídas simultaneamente para embaixadas de 5 países democráticos. O documento, batizado de Operação Toga Negra, continha gravações, fotografias, extratos bancários e transcrições que provavam como Alexandre de Moraes havia transformado o STF em uma organização criminosa. Mas o mais chocante não eram as provas em si, e sim a descoberta de que Fux e sua família viveram sob ameaça constante durante todo esse período, com seus telefones grampeados, seus passos vigiados e suas vidas em perigo permanente. Tudo começou em 6 de agosto de 2023, exatamente 2 anos antes do confronto final. Naquela tarde de domingo, Fux estava em sua casa em Copacabana quando recebeu uma visita inesperada. Seu segurança pessoal, um policial federal aposentado chamado Marcos Vinícius dos Santos, trazia uma descoberta perturbadora. Ministro, encontrei isto no seu carro durante a vistoria de rotina, disse, entregando um dispositivo de rastreamento militar de última geração. Era o 3º aparelho encontrado em 2 semanas, mas desta vez havia algo diferente. O equipamento tinha a numeração de série do próprio STF. Foi nesse momento que Luiz Fux tomou a decisão que mudaria a história do Brasil. Em vez de confrontar Moraes imediatamente, ele decidiu documentar cada abuso, cada ilegalidade, cada violação constitucional. Com a ajuda de apenas 3 pessoas de confiança absoluta, seu segurança Marcos, sua secretária pessoal de 30 anos, Dona Helena Rodrigues, e um especialista em segurança digital que prefere permanecer anônimo, Fux montou uma operação digna dos melhores serviços de inteligência. O primeiro grande achado veio 47 dias depois. Durante uma sessão administrativa em setembro de 2023, Moraes havia esquecido seu celular pessoal na sala de reuniões. Foram apenas 12 minutos, mas suficientes para que o especialista em segurança de Fux instalasse um software de monitoramento indetectável. O que descobriram nas semanas seguintes era estarrecedor. Conversas sobre manipulação de processos, ordens para grampos ilegais, instruções para prisões sem fundamento legal e até negociações com empresários sobre decisões judiciais. Mas antes de revelarmos o conteúdo mais explosivo dessas gravações, preciso perguntar: você já sentiu que estava sendo observado? Já teve a sensação de que suas conversas não eram mais privadas? Comente de qual cidade você está assistindo e me diga se você ou alguém que conhece. Na manhã de 8 de agosto de 2025, o Brasil descobriu que o ministro Luiz Fux havia vivido como um espião dentro do próprio Supremo Tribunal Federal por exatos 24 meses.
A revelação veio através de um dossiê de 1.247 páginas, que ele manteve escondido em um cofre no Banco Central Suíço, com cópias distribuídas simultaneamente para embaixadas de 5 países democráticos. O documento, batizado de Operação Toga Negra, continha gravações, fotografias, extratos bancários e transcrições que provavam como Alexandre de Moraes havia transformado o STF em uma organização criminosa. Mas o mais chocante não eram as provas em si, e sim a descoberta de que Fuchs e sua família viveram sob ameaça constante durante todo esse período, com seus telefones grampeados, seus passos vigiados e suas vidas em perigo permanente. Tudo começou em 6 de agosto de 2023, exatamente 2 anos antes do confronto final. Naquela tarde de domingo, Fuchs estava em sua casa em Copacabana quando recebeu uma visita inesperada. Seu segurança pessoal, um policial federal aposentado chamado Marcos Vinícius dos Santos, trazia uma descoberta perturbadora. "Ministro, encontrei isto no seu carro durante a vistoria de rotina", disse, entregando um dispositivo de rastreamento militar de última geração. Era o 3º aparelho encontrado em 2 semanas, mas desta vez havia algo diferente. O equipamento tinha a numeração de série do próprio STF. Foi nesse momento que Luiz Fuchs tomou a decisão que mudaria a história do Brasil. Em vez de confrontar Moraes imediatamente, ele decidiu documentar cada abuso, cada ilegalidade, cada violação constitucional. Com a ajuda de apenas 3 pessoas de confiança absoluta, seu segurança Marcos, sua secretária pessoal de 30 anos, Dona Helena Rodrigues, e um especialista em segurança digital que prefere permanecer anônimo, Fuchs montou uma operação digna dos melhores serviços de inteligência. O primeiro grande achado veio 47 dias depois. Durante uma sessão administrativa em setembro de 2023, Moraes havia esquecido seu celular pessoal na sala de reuniões. Foram apenas 12 minutos, mas suficientes para que o especialista em segurança de Fuchs instalasse um software de monitoramento indetectável. O que descobriram nas semanas seguintes era estarrecedor. Conversas sobre manipulação de processos, ordens para grampos ilegais, instruções para prisões sem fundamento legal e até negociações com empresários sobre decisões judiciais. Mas antes de revelarmos o conteúdo mais explosivo dessas gravações, preciso perguntar: você já sentiu que estava sendo observado? Já teve a sensação de que suas conversas não eram mais privadas? Comente de qual cidade você está assistindo e me diga se você ou alguém que conhece. Blindar, ajudar Moraes se tornou agora o caminho certo para ser sancionado pela Lei Magnitsky. Nós temos até agora Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. Estas pessoas estão certamente na mira. Quem está na mira também? A Rede Globo. Terror total! Ministros do STF saem aterrorizados de reunião com banqueiros sobre a Lei Magnitsky. O caminho, na minha visão, é buscar levar Mota e Alcolumbre para os seus respectivos conselhos, enfim, para a deliberação, e buscar fazer com que eles sejam destituídos da sua função de presidente, caso eles não a exerçam adequadamente. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes se encontra pessoalmente com Davi Alcolumbre. É isso mesmo. Recentemente, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin se reuniram com grandes nomes do setor financeiro para entender o alcance das sanções impostas pelo governo de Donald Trump no âmbito da Lei Global Magnitsky. Após o encontro, segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, Moraes recebeu a visita de Davi Alcolumbre. Abre aspas. Depois da reunião com os banqueiros, Moraes e Maia receberam um grupo liderado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para negociar um acordo para encerrar a crise provocada no Congresso pela prisão de Bolsonaro e a implantação da tornozeleira eletrônica no senador Marcos Duval. Nesse segundo encontro, estavam também o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e Edson Fachin, que assumirá a presidência em setembro.
Toda essa movimentação mostra o quanto o Supremo está incomodado e preocupado com a ofensiva de Trump e seus efeitos no Brasil, mesmo que em público façam ironias e procurem não passar recibo. E é revelado qual será o alvo da reunião de Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. A colunista Bela Megali, do jornal O Globo, afirmou que Gilmar Mendes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devem ser as próximas autoridades sancionadas pelos Estados Unidos. Primeiramente, eu gostaria de começar esse vídeo nesta segunda-feira desejando a você que me acompanha e toda a população brasileira uma semana magnífica. Sim, que nós possamos ter uma semana cheia de alegrias, de esperança renovada e de coisas magníficas que possam acontecer no nosso país. Esse final de semana eu fiz um vídeo mostrando que o verdadeiro protetor, o verdadeiro guardião do Alexandre de Moraes agora não é nem a Alcolumbre. Embora nós tenhamos maioria do Senado favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes, 41 senadores, o verdadeiro mentor, o cabeça, o estrategista, aquele que defende Alexandre de Moraes com unhas e dentes é Gilmar Mendes. E aí sim, atrás de Gilmar Mendes, nós temos o Alcolumbre. É o Gilmar Mendes que orquestra todas as engrenagens deste plano que levou o Brasil a ser considerado internacionalmente como um país que não é mais uma democracia e que sofreu um golpe pelas mãos da Suprema Corte. Bom, dito isso, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo já têm reuniões marcadas na Casa Branca essa semana. E aí começa a especulação. O que é que eles vão tratar? Bom, muito se dizia sobre a esposa do Alexandre de Moraes, porque ela seria ali a fonte de renda dele e a pessoa que ele usaria ou estaria usando para desviar, para burlar os efeitos da Lei Magnitsky. Não sei se ela vai ser pauta ou não dessa reunião, mas uma coisa que todo mundo já sabe é que duas novas figuras serão fundamentais neste debate desta semana. E não poderiam ser ninguém mais, ninguém menos que Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. Isso aqui, gente, saiu no Globo. Então eu tenho que assinar essa porcaria para poder explicar para vocês. Eu financio a porra do Globo. Gilmar Mendes e Alcolumbre serão foco de reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos sobre sanções. Olha o foco. Por que eles serão o foco dessa conversa? Esse aqui é o mentor de tudo. É aquele que usou da vaidade do Alexandre de Moraes, sabendo que ele cairia nessa ideia de ser a ponta da lança, enquanto Gilmar Mendes ficaria por trás, orquestrando ali os bastidores, e Davi Alcolumbre, porque esse sim é a pessoa que no Senado segura o Alexandre de Moraes. Cresce no grupo de Eduardo Bolsonaro a percepção de que o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, serão as próximas autoridades sancionadas pelos Estados Unidos. Segundo aliados de Eduardo, e o deputado federal terá na próxima quarta-feira várias reuniões em Washington, e ambos farão parte de assuntos abordados. A avaliação do grupo de Eduardo é que Gilmar Mendes deve ser alvo de uma punição de Donald Trump por não atuar pelo isolamento de Alexandre de Moraes e ajudar na blindagem ao ministro. Já em relação ao Alcolumbre, a negativa de abrir o processo de impeachment contra Moraes, após a oposição chegar a 41 assinaturas de senadores, é o fator que o colocou na mira, segundo interlocutores de Eduardo. Integrantes da gestão Trump passaram a ver o presidente do Senado como mais uma autoridade que blinda Moraes. Então presta atenção. Blindar, ajudar Moraes se tornou agora o caminho certo para ser sancionado pela Lei Magnitsky. E outras aí que possivelmente virão. Nós temos até agora Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. Estas pessoas estão certamente na mira. Quem está na mira também? A Rede Globo. A Rede Globo, ainda mais depois desses arquivos que foram divulgados pelo Mike Pence, ex-funcionário do secretário de Estado, que mostra que a Globo atuou ativamente em parceria com agências americanas para censurar a população brasileira, para perseguir e para defender ações criminosas do Alexandre de Moraes. Gente, o Alexandre de Moraes vai levar tanta gente pro buraco. Não, é sem brincadeira. Ele, nessa sede dele de se tornar essa espécie de ditador judiciário do Brasil, ele vai levar tanta gente, ele vai acabar com a vida de tantas pessoas que ainda insistem em defendê-lo. E o pior de tudo, ele sabe disso, e ao invés de tentar se controlar para não estragar e afetar a vida das pessoas próximas a ele, não, ele quer dobrar a aposta. Só que,
Quando ele dobra a aposta agora, ele não vai prejudicar apenas a questão financeira da Magnitsky dele. Ele vai prejudicar todas as pessoas que em algum momento já o defenderam, já o elogiaram ou continuam fazendo isso. Eles estão apavorados. Alcolumbre, Gilmar Mendes, esse pessoal do STF está apavorado. Embora diante das câmeras eles falem o contrário, escute, gente, eu tenho um pouquinho de conhecimento do que acontece nos bastidores. Eles estão cagando de medo. Já tem ministro do STF mandando emissário lá nos Estados Unidos, assim, sigiloso, sabe? Para conversar lá, para ver se tem como amenizar a situação dele e se ele pode aí negociar ali, talvez, sei lá, ajudar a entregar os colegas desde que ele fique numa boa. Só que os outros ministros não sabem disso. Eu fico imaginando na hora que os outros ministros descobrirem que tem um ou dois ali que nas reuniões sentam diante deles e falam: vamos para cima, não podemos aceitar, isto é um absurdo. Na hora que acaba a reunião, pega o celular e fala: ô, manda o Joãozinho lá conversar, cara, fala para liberar meu lado aí que eu não tenho nada a ver com esse pessoal, não. Na hora que eles descobrirem o que está acontecendo, nossa senhora, aí vai ser um salva-se quem puder. Você vai ver, é uma questão de tempo. Não tem como eles ganhar, não tem escapatória para esse pessoal e toda a cadeia de comando vai entrar nessa lupa, tá? Fábio Shor, aquela chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, outros delegados da Polícia Federal que também estão executando essas ordens e perseguições criminosas contra a direita. Estas pessoas vão entender que isso não vai durar mais. Assim, o mundo não está aceitando o que está acontecendo com o Brasil. Não é só Donald Trump, a imprensa internacional já noticiou isso diversas vezes. Então, que nós tenhamos uma semana Magnitsky. Um abraço. Terror total! Ministros do STF saem aterrorizados de reunião com banqueiros sobre a Lei Magnitsky. Fica aqui comigo que a cada linha dessa matéria o seu sorriso vai ficar ainda maior. E o melhor eu vou guardar para o final. Eu te prometo que você vai estar rindo à toa de felicidade. Primeiro, lê aqui comigo essa nota que saiu no Lauro Jardim no jornal O Globo. Ministros do STF estão apavorados com Lei Magnitsky, diz político com acesso direto a eles. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela Lei Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio de vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas. Puxa vida, que pena, hein? Eu fico triste com uma notícia dessas. Senta o dedo aí no like com força se você também fica triste, porque olha, realmente, imagina como deve ser ruim ter suas contas bancárias bloqueadas, a da sua família também, de forma injusta e ilegal, como Alexandre de Moraes fez dezenas, talvez centenas de vezes com centenas de famílias, não é verdade? Só que dessa vez não é nem injusto, nem ilegal. Mas calma, calma que melhora. Olha só isso aqui que saiu na coluna da Malu Gaspar no jornal o Globo. O que ministros do Supremo ouviram dos banqueiros em reunião tensa sobre a crise com Donald Trump. Bastante preocupados com as sanções impostas por Donald Trump, os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, tiveram uma reunião longa e tensa com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Lei Magnitsky e as sanções impostas por Donald Trump ao Brasil. Segura aí essa informação, também confirmada agora pela Malu Gaspar, de que os ministros do STF estão extremamente preocupados com a Magnitsky e bora seguir aqui. Além de André Esteves, do BTG, estavam também os representantes do Itaú, José Vita, e do Santander, Alessandro Tomal, e ainda o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje dirige a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Jorge Messias, ministro-chefe da AGU, também foi. Moraes, Mendes e Zanin queriam entender não só como funcionam as sanções da Lei Magnitsky, mas também saber até onde os banqueiros achavam que o Trump poderia ir na sua escalada contra o Brasil. E quanto tempo essa ofensiva ainda iria durar. Gente, como deve ser bom ser ministro do Supremo, não é? Se você tem um problema aí com o seu banco, você precisa ir na agência, pegar a senha, esperar na fila, ser atendido por um gerente como qualquer outra pessoa, ou então ligar para aquelas centrais de atendimento horríveis e ficar esperando horas. Ah, mas não.
Os ministros do Supremo, não. Eles não. Eles têm reuniões privadas com os presidentes, com os maiores representantes, CEOs dos maiores bancos do Brasil. Tudo para entender a Magnitsky. Mas, peraí. Ministro Gilmar, ministro Zanin, vocês ainda não entenderam? Depois de todos os recados que o Trump enviou por meio dos seus assessores mais próximos, que foram todos reproduzidos pela própria embaixada americana aqui no Brasil, depois de todas as cartas e mensagens do Trump para o Bolsonaro, o que ainda está difícil? O que está faltando entender? O problema se chama, tem nome e sobrenome, o problema se chama Alexandre de Moraes e os seus abusos. Olha só o que os ministros ouviram aí dos banqueiros. Em uma atmosfera descrita por um dos participantes como cordial, mas lembre que era tensa a reunião, mas a atmosfera entre eles era cordial, mais tensa, dada a preocupação dos ministros, os banqueiros fizeram uma detalhada exposição sobre o impacto da Magnitsky e ficaram sabendo, por exemplo, que até para autorizar os PIX dos seus clientes, que os bancos que até para autorizar os PIX dos seus clientes, os bancos fazem uma varredura automática via sistemas para checar se o cliente é ou não alvo da lei. Até para PIX, gente. Isso significa que, mesmo que quisessem, os bancos não poderiam driblar os bloqueios. No momento, as sanções sobre Moraes não chegam a tal ponto, atingem transações com dólar, mas não impedem os seus alvos de usar o sistema financeiro e nem as instituições ligadas ao sistema SWIFT, que executa transferências internacionais. Gente, isso aqui vai dar um problemão para os bancos e eles sabem disso. Eles estão avisados, já saiu no próprio jornal o Globo, na coluna da Mela Megari, uma notícia de que o governo americano entende que a Magnitsky contra Moraes atinge sim todas as transações, não só com dólar. Os bancos brasileiros, se continuarem aí brincando desse jeito com fogo, vão tomar multas bilionárias do governo americano e sanções secundárias. E aí é que o bicho vai pegar de verdade. Isso tudo porque eles quiseram proteger Alexandre de Moraes. Tem vídeo aqui no canal explicando isso. Eu vou deixar o link para vocês na descrição e na tela no final para vocês assistirem depois. Mas chegamos aqui à melhor parte da matéria. Se prepare aí para abrir o seu sorriso e ficar muito contente. Toda essa movimentação mostra o quanto o Supremo está, sim, incomodado, preocupado com a ofensiva do Trump e seus efeitos no Brasil. Mesmo que em público façam ironias e procurem não passar recibo. Disfarçam, sorriem, mandam um aceno que nem a rainha da Inglaterra, mas estão se carcomendo de preocupação, de tensão. Ministros, olha só, não se preocupe não, viu? É só recorrer. Uma semana Magnitsky para todos vocês. O Alcolumbre pode ser destituído do seu cargo por barrar o impeachment? Essa é uma questão interessante, porque a gente está invertendo, na verdade eles, né? O Hugo Mota e o Alcolumbre, eles estão invertendo o problema. Eles estão dizendo que a obstrução da pauta, que a ocupação dos espaços do Congresso são quebra de decoro, são violações, são omissão por parte dos parlamentares da função deles, e por isso poderia resultar na cassação até mesmo do mandato desses parlamentares, que é o que eles estão pedindo, ou pelo menos na Câmara, e ao contrário, quem está se omitindo são os presidentes, é o Alcolumbre e o Mota. E por que isso? Eu vou explicar direitinho. Veja só, a função do parlamentar, ela não é votar, ele não tem uma função burocrática, ele não passa o dia inteiro votando. Quem dá mais voto, ou quem vota mais, ganha um prêmio. Não existe isso. A função deles é fazer política. Dentro da política está a votação, mas não é a única função. E esse é que é o grande ponto. Não existe nenhum ilícito, portanto, em você ocupar um espaço. Se a gente for pensar, se você pegar uma plaquinha vendo, sei lá, X coisas e ocupar a rua, fechar a rua, uma rua pública, você está cometendo ilícito. Mas se ao invés de vender alguma coisa, você reunir 100 pessoas e tiver uma pauta política e fechar uma rua, você se manifesta. No primeiro caso, se fechar a rua para vender algo, você comete um ilícito. Se depois você fechar a rua para se manifestar, você exerce um direito, a mesma coisa. Então, se um parlamentar, ele fecha o Congresso, ele ocupa espaços, ou ele obstrui a pauta para fazer política, ele não está ali cometendo um ilícito, ele está exercendo o direito dele, aliás, é o dever dele, a função dele, que é fazer política, usar todos os elementos possíveis para
fazer política. E esse é o ponto que está sendo invertido. Por exercer o seu direito, os parlamentares estão sendo punidos, ou o Hugo Mota e o Alcolumbre estão buscando a punição deles. E quem não está fazendo a sua função não é o parlamentar. O parlamentar faz política, como eu disse. Quem não está fazendo a sua função é o Hugo Mota e o Alcolumbre, porque eles estão deixando de exercer o seu dever administrativo de convocar a mesa, de pautar aquilo que é de interesse da maioria. Isso sim é a função deles, isso sim deixa de ser exercido, e eles é que deveriam ser encaminhados ao Conselho de Ética para a deliberação, e não o contrário, e não encaminhar os parlamentares que estão ali obstruindo pauta ou convocando ou ocupando as mesas. Então, o Hugo Mota e o Alcolumbre inverteram os conceitos. Eles estão culpando o outro daquilo que eles estão fazendo. E é possível que os parlamentares coloquem isso no lugar, ajustem isso, e devem fazê-lo. Não cabe impeachment do Alcolumbre, não cabe impeachment do Mota, não cabe impeachment de presidente de uma casa legislativa, mas cabe levá-los ao Conselho de Ética e buscar destituí-los da sua função de presidência, por não exercê-la adequadamente, por se omitir dessa função, como claramente o Alcolumbre e o Mota estão fazendo. Então, eu creio que os parlamentares precisam se ajustar nisso. Não basta apenas reclamar, não basta apenas se defenderem das atitudes do Mota e do próprio Alcolumbre, mas eles precisam deixar de entender que Mota e Alcolumbre são aliados e levá-los a essa posição de se questionar se eles devem seguir exercendo a função de presidente das casas legislativas. Eu tenho escutado também a possibilidade de um impeachment paralelo, não é? De fato, a lei de impeachment, ela tem no seu artigo 44 a menção de que a denúncia não precisa ser feita para o presidente, não deve ser levada ao presidente, mas sim à mesa diretora. É verdade. Só que é o seguinte, quem vai convocar a mesa diretora? O presidente. Quem vai colocar em votação? O presidente. Então, a mesa ela tem uma função que é organizada pelo presidente. Então, não adianta entregar para a mesa, porque quem vai depois organizar a sequência disso é o presidente. E ele não vai fazer. E ao não fazê-lo, ele comete uma ilegalidade que seria discutível via STF, que também não vai acolher a ilegalidade se o impeachment é contra os ministros do próprio STF. Então o caminho, entendo eu, não é por aí. O caminho não é se defender do Mota, o caminho não é buscar o Alcolumbre como aliado, o caminho não é impeachment paralelo. O caminho, na minha visão, é buscar levar Mota e Alcolumbre para os seus respectivos conselhos, enfim, para a deliberação, e buscar fazer com que eles sejam destituídos da sua função de presidente, caso eles não a exerçam adequadamente. E vamos lá, mais uma vez, a função do parlamentar é fazer política, mesmo ocupando espaços, mesmo obstruindo pauta. A função do presidente da casa é pautar e convocar a mesa e atender ao desejo da maioria dos parlamentares. Então, quem está fazendo a sua função são os parlamentares. Quem não está fazendo a sua função são Hugo Mota e Alcolumbre. Quem deve responder por isso e ser destituído e cassado, talvez, ou o que seja, são os dois, e não aqueles a quem ele está tentando caçar. Ele inverteu o jogo. Os parlamentares não podem entrar nisso, cair nessa, deixar que essa narrativa que eles fizeram colhe, porque a própria imprensa já entrou nisso, ao chamar isso de motim, ao chamar o que eles fizeram de algo golpismo, e aplaudir que o Mota leve esses parlamentares ao Conselho de Ética. É o contrário. É preciso reconstruir essa narrativa e tirar esse doce da boca dos presidentes das casas. O cerco está fechando e a coisa está ficando séria para o Brasil. Um dos jornais mais lidos no mundo disse que o STF deu um golpe de Estado no Brasil. Wall Street Journal, um dos jornais mais tradicionais e importantes do mundo, disse: um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. O ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. A matéria descreve com riqueza de detalhes e com perfeição que Alexandre de Moraes está se utilizando da caneta para prender opositores políticos, que o STF deu
um golpe político no Brasil. Primeira matéria descreve que o STF cria um suposto ataque aos ministros e à Suprema Corte em 2019, cria um tal do inquérito interminável chamado de inquérito das fake news para fixar a competência do STF, usurpando a prerrogativa de função, investigando pessoas sem prerrogativas de foro. Depois disso, que Lula, condenado em todas as instâncias, em 3 processos por crime de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tem seus processos anulados para ser marionete nas mãos do STF. A matéria é certeira demais. Diz que o STF criou um inquérito ainda das milícias digitais para prender pessoas, prender opositores políticos, silenciar opositores políticos. E chega a dizer que Alexandre de Moraes, inimigo declarado do Bolsonaro, quando à frente do TSE, e me parece que foi exatamente isso que aconteceu, ele favoreceu em tudo o Lula nas eleições. Meus amigos, o dia chegou. A máscara caiu para o arrogante ministro Gilmar Mendes, que agora se vê encurralado e agindo no puro desespero para tentar escapar da temida Lei Magnitsky. Mas o tiro saiu pela culatra e a situação do STF piorou ainda mais diante dos avisos diretos do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Estamos à beira de uma vitória histórica contra os abusos autoritários cometidos por esses togados que se colocam acima da lei. E desta vez, não vai escapar um sequer. A lei do retorno está batendo a porta. E o todo-poderoso Gilmar Mendes já sente o peso disso, com medo de perder as mordomias e a vida de luxo na Europa. O fim do Gilmar Palosa está próximo, e você vai entender exatamente o que está acontecendo se assistir este vídeo até o final. Então, já deixa o seu comentário. A sua opinião importa muito nessa luta. E vamos juntos até o último minuto dessa batalha por um Brasil livre e justo. Jardim no Globo, né? Então a matéria falava exatamente, a notinha falava de um político influente com longa trajetória no Congresso e acesso direto a ministros do Supremo Tribunal Federal, que afirmou que integrantes da corte estão apavorados com a possibilidade de serem incluídos na lista de sanções da Lei Magnitsky, que pune estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. A revista Veja disse que, nos últimos dias, os magistrados tentaram estabelecer contato com representantes políticos e acadêmicos nos Estados Unidos para mapear possíveis retaliações do governo americano, mas não tiveram sucesso. Na terça, ao assumir o comando da segunda turma do STF, o Gilmar Mendes tentou publicamente criar uma imagem de união do STF. A verdade padece ante a avalanche de fake news e de espúrias narrativas fabricadas. Temos o desafio de mostrar ao Brasil a verdade sobre a atuação do Supremo, tanto no âmbito do Pleno quanto no das turmas, uma atuação rigorosamente comprometida com a Constituição, com a segurança jurídica, com o Estado Democrático de Direito e com os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Ana, eu jogo para você então com a pergunta da Mari Matos, que veio por superchat. Obrigado, Mari. Uma pergunta para Ana. Num país sério, um juiz, entre aspas, com o nome na Magnitsky, não deveria já ter saído do STF? Claro, há muito tempo, mas o ministro, nesse caso, né, que não podemos falar juiz, porque não são juízes, mas eles têm, infelizmente, posição de juízes na nossa Suprema Corte, ele vai tentar carregar mais gente com ele. Ele vai tentar puxar para a vala, para o abismo, outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, está claro, e não sei se os outros ministros vão continuar comprando a briga do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes vai carregar outros nomes para a mesma vala em que ele se encontra. Um pária global. Alexandre de Moraes é um pária global. Agora, é curioso, nessa fala do Gilmar Mendes, ele falar que a verdade do Supremo vai ser mostrada. O editorial, né, a peça hoje no Wall Street Journal, falando da Mary O'Grady, ela diz, quando ela... pode colocar, Franco, por gentileza, se puder de novo, o Wall Street Journal? Essa matéria, muita gente acha que ela está falando só de agora,
mas um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Ela fala, nesse artigo, ela vai até 2019. Ela puxa lá de trás e mostra que este golpe começou em 2019, não é uma coisa de agora, né, que pegou todo mundo de surpresa. É um golpe muito bem planejado, arquitetado e que está conseguindo, primeiro, derrubar a República. Não temos mais República, Constituição, democracia, Congresso, não temos nada, mas agora está conseguindo derrubar relações diplomáticas muito sérias e históricas. Estou falando de Brasil e Estados Unidos. E ele falar de segurança jurídica, brincadeira. Todas as vezes que eu saio na rua agora, tem uma nova pergunta que fazem para mim que se tornou a preponderante, a mais repetida. Antes era, será que a gente vai vencer? Será que alguém vai derrubar esse Moraes? Será que um dia ele vai ser preso? Não. A pergunta que eu mais escuto agora é quando ele vai cair? Já não é se ele vai cair. E outra pergunta é, será que eles realmente estão se importando com essa lei Magnitsky? Eles, no caso, os ministros do STF. Eu tenho escutado muito essas duas perguntas. Quando ele vai cair? E será que eles estão importando mesmo? Parece que eles não estão nem aí. O STF, principalmente na pessoa do Gilmar Mendes, se esforça para tentar passar uma imagem de que ele não está nem aí, não está nem um pouco preocupado com isso, a vida que segue, e faziam até umas piadas alguns dias atrás. Bom, vamos lá. Eles estão muito preocupados. A palavra que eu vou usar é a palavra que eles usaram. Eles estão apavorados. Como vocês sabem, tem uma medida próxima que vai chegar aí em breve, que é da questão da mulher do Alexandre de Moraes, né? Os Estados Unidos fez um mapeamento e descobriu que a fonte de renda do Alexandre de Moraes é o escritório de advocacia, que é a mulher dele que cuida. É curioso, né? Ministros do STF terem escritórios de advocacia que entram com pedidos no STF e eles sempre vão de acordo com o que o cliente desse escritório fala. Agora, continuando aqui, vamos lá. Ministros do STF tentaram contato com os Estados Unidos para mapear retaliações. O que eles estão vendo? Eles estão com medo, né? Então eles estão indo lá, e aí, o que vocês estão pensando em fazer com a gente? É sério, não, a pancada vai ser doída, só que nem sequer conseguiram falar. Os ministros do STF não são nem sequer vistos como autoridades mais pelos olhos do governo americano. Então eles não têm mais entrada em lugar nenhum, eles não têm a possibilidade de marcar uma agenda, ninguém senta para conversar com eles. Agora vem a paulada, que é essa daqui, ó. Saiu no O Globo. Ministros do STF estão apavorados com lei Magnitsky, diz político com acesso direto. Lembrando, não é só o ministro, vai para cima da principal fonte de renda dos ministros, que são seus escritórios de advocacia. Olha a matéria. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio da vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas. Apavorados. Gilmar Mendes, na frente das câmeras e nas entrevistas, grita aos quatro cantos de que eles não estão nem aí, isso não vai alterar em nada, eles vão continuar indo para cima. E até defende Alexandre de Moraes. No caso aqui, ele fez uma defesa meio tímida, né? Gilmar Mendes reconhece excessos em decisões, mas mantém blindagem a Moraes. Eu expliquei isso aqui no vídeo de ontem, que o Gilmar Mendes vai ser o último a largar a mão do Alexandre de Moraes. Na verdade, 5 já largaram, tá? Ele vai ser o último a largar as mãos, porque foi ele que arquitetou todo esse plano de usar o Alexandre de Moraes como ponta de lança, usando, né, aproveitando, manipulando a vaidade do Alexandre de Moraes. Ele sabia que o Alexandre de Moraes ia aceitar essa besteira dessa missão, porque ele seria visto como o grande defensor da democracia. E Gilmar Mendes ficou com a parte de dar o suporte nos bastidores, conversar com os outros ministros. O cabeça de tudo foi Gilmar Mendes. Quem protege Alexandre de Moraes não é o Alcolumbre, é Gilmar Mendes. É Gilmar Mendes que faz as ameaças a uns ministros, a uns senadores ou outros, caso eles queiram levar esse impeachment adiante. Aí vem o problema. Gilmar Mendes foi quem colocou o cara lá na fogueira. Então ele tem esse senso de obrigação. Mas ele também tem medo de que, se for para cima do Alexandre de Moraes e realmente o Alexandre de Moraes ceder,
o Alexandre de Moraes vai contar para o mundo quem foi o cabeça desse esquema da ditadura de toga que a gente vive hoje. Então, assim, esse cidadão aqui está muito preocupado, e lá nos Estados Unidos ele já está se tornando o alvo. Vocês estão entendendo que não é nem o Alcolumbre o alvo. O alvo principal, o verdadeiramente por trás de tudo isso, se chama Gilmar Mendes. Agora, voltando aqui, apavorados. Imagine uma pessoa nessa altura da vida, batalhou tanto para poder chegar numa posição de Suprema Corte, ministro da Suprema Corte, de repente, ele passa a ser considerado pelo mundo inteiro como um violador de direitos humanos, um ditador, ou um apoiador, um cúmplice de um apoiador ou de um violador de direitos humanos. Esse é o caminho que eles estão indo. E a gente vê que, como eles tentam manter um teatro de que não estão sendo impactados ou afetados com tudo isso, eles estão dobrando a aposta. Esse caminho não vai dar certo para eles. Não adianta, não existe uma possibilidade de resultado dessa realidade que a gente vive hoje, na qual eles saiam dessa vitoriosos. Eles vão sair do outro lado totalmente. A solução é: arruma um discurso qualquer que vocês quiserem inventar, dê a anistia total, geral e restrita, abandona todos esses inquéritos ilegais. Vocês vão ter que realmente agora fazer isso. E quem sabe poderão continuar exercendo a função de ministros do STF com acesso às suas contas bancárias sem ter sua principal fonte de renda sancionada pela Magnitsky. Mas é uma escolha que eles têm que fazer. Só eles têm a capacidade de decidir isso. Agora, que estão apavorados, isso todo mundo sabe que eles estão. Vou falar uma coisa que um ministro faz que o outro não sabe. Eles devem se reunir e ficam cantando de galo lá, sou forte, não vamos ceder e tal. Só que nos bastidores, cada ministro pega um emissário seu e manda lá para os Estados Unidos para falar em nome dele. Só que o ministro não sabe que o outro está falando isso. Eu sei, porque eu sei disso, gente. Então, um ministro X, vamos lá, um ministro X manda o emissário dele lá falar para ver se melhora a barra dele aqui. Olha, eu não tive nada a ver com isso, tá? Vamos achar um acordo e me deixa de fora disso. Mas nos amigos, na turma dele, eles não avisam isso. Aí o outro ministro Y faz a mesma coisa, mas não fala. A Gilmar Mendes, nesse momento, já mandou emissário para lá para tentar aliviar a barra dele e vai entregar a Moraes na fogueira, e é uma questão de tempo. Não tem como, gente. Eles vão começar a entregar uns aos outros em uma questão de tempo. Um abraço. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!